Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Nós vamos descansar em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue conosco. Quem está alegre com Jesus, diga amém. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3. Estamos na quarta-feira da dupla honra. Estamos aqui reunidos, juntos, crendo que Deus sempre tem o melhor para nós, para a sua igreja. Estamos aqui porque o nosso Deus é um Deus que nos surpreende a cada dia, a cada momento. Glória a Deus. Eu confesso para vocês que diante de um final de semana tão agitado, né, nas emoções, nas atividades, e como a Bíblia sempre tem respostas e direcionamentos para todas as facetas da nossa vida, a minha tendência era, nesta oportunidade, meditar um pouco sobre os últimos acontecimentos. Mas orando, isso me saiu da mente e me veio esse texto aqui, que eu creio que é para nós hoje. Filipenses capítulo 3, o tema é um dos textos mais bonitos, mais belos. Toda a palavra de Deus é linda, né? Mas tem alguns que, talvez devido à sua clareza, assim, pra gente, ou às vezes porque tem mais a ver com a gente, né? Que nos enche mais de satisfação ao lê-lo. Então, esse é um dos meus textos preferidos, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Na minha Bíblia, o tema é a soberana vocação. A soberana vocação. Filipenses é uma daquelas cartas escritas por Paulo quando ele está na prisão. E de maneira paradoxa, apesar de ele estar na prisão, é a carta que ele mais fala de alegria. A beleza está em todo esse livro. A soberana vocação, versículo 12 do capítulo 3. Eu vou começar com esse versículo, mas é a continuação dos versículos anteriores. Mas para ganhar tempo eu vou começar pelo versículo 12. Não que eu já tenha recebido, diz Paulo, não que eu já tenha recebido isto, ou que já tenha obtido a perfeição. Eu não sou perfeito, eu não cheguei lá, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também eu já fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, repito, eu não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo. E eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Pai querido, é a Tua palavra, que ela se renove para mim e para cada um aqui hoje. Amém. Queridos, soberana vocação, quando a gente fala de... Bom, esse texto, ele tem uma aplicação muito ampla, e é claro que nem em 20 minutos eu vou tentar fazer uma síntese e direcionar para aquilo que Deus colocou no meu coração, que tem a ver com o objetivo desta reunião, onde falamos sobre a dupla honra, onde falamos do que Deus tem preparado para nós. Mas o que é vocação? Vocação é chamado. Alguém ser vocacionado é alguém ser chamado por alguém. E quando se diz soberana vocação, significa que é um chamamento do soberano, de Deus. É o chamado de Deus para cada um de nós.
Soberana vocação é o chamado, portanto, de Deus para cada um de nós. Deus tem um chamado para todos que estão aqui. Você pode dizer amém? Então fala, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem no seu amor um chamado para mim e para toda a minha casa. Deus tem um chamado para cada um de nós. E nesse chamado, Ele quando nos chama para um alvo. Ele nos chama para perseguirmos um alvo, um objetivo. E, portanto, esse chamado tem um alvo a ser alcançado. E sendo alcançado, existe um prêmio a ser recebido. Você pode dizer amém? Glória a Deus. E é claro que aqui, quando se fala de prêmio, como se fala de Deus para nós estamos falando sim, daquele prêmio eterno, daquele prêmio que dinheiro algum pode comprar. Mas está falando também daquilo que Deus tem para a nossa vida no dia a dia. E esse texto, Paulo, na sua sabedoria, ele nos mostra o seu método para alcançar este alvo. Sim, é uma passagem bastante metódica. Ele traz um método de Paulo para alcançar o alvo. E a gente pode usar essa passagem, sim, em primeira mão, tendo em vista o principal alvo que Deus tem para cada um de nós. Mas serve também esses mesmos métodos, os mesmos passos desse método, para que a gente possa alcançar qualquer um dos alvos que Deus colocou no seu coração. Aplica-se, portanto, em qualquer alvo, em qualquer objetivo, em qualquer meta que você tenha, que está aí no seu coração, que você coloca diante de Deus. E esse texto, Paulo nos mostra um método para alcançarmos estes alvos. E ele tem algumas características. A primeira que eu anotei aqui, observando esse texto, que para a gente alcançar esse prêmio que Deus tem preparado para cada um de nós, para a gente alcançarmos a dupla honra, para nós alcançarmos o que a eternidade prepara para nós, ou o que Deus tem preparado para nós aqui enquanto estivermos também, qualquer que seja o prêmio, terreno ou eterno, existem alguns pressupostos, alguns caminhos a sermos seguidos. E o primeiro, apesar de ser bem óbvio, para chegarmos lá, nós precisamos ter um alvo. Precisamos ter um alvo. Por que eu começo por aí? Ou alvos. Porque muitos cristãos já não têm mais alvo. Acham que é como se já tivesse chegado no fim da caminhada, sabe? E que ali não tem mais alvo, não tem mais meta, já não tem mais o que evoluir, o que desenvolver. Às vezes não diz isso, mas age como se fosse assim. E o texto nos mostra que, primeiro, ele nos fala sobre o maior alvo do cristão. São vários os alvos que Deus colocou no nosso coração. Se você não tem alvos para a sua vida, alvos para a sua vida profissional, para o seu casamento, para o seu ministério, para a sua vida espiritual, alvos em todas as áreas da sua vida. Mas o principal alvo que de Deus para nós, contido nessa passagem, está aqui no versículo 14, que eu vou ler, depois eu retorno, porque nos versículos anteriores ele explica melhor isso, quando ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então este alvo tem a ver com Cristo Jesus. E lá no versículo 10, voltando um pouquinho, ele deixa mais claro para a gente qual é esse principal alvo
que todo cristão precisa sempre buscar. Não importa se você entrou hoje na igreja ou você está aqui há décadas. Esse alvo nunca pode deixar de sair da nossa mente, do nosso olhar, do nosso foco. Esse alvo deve acompanhar toda a caminhada do cristão. Independente independente do seu ministério, independente do que você faz, a todo cristão esse alvo precisa ser perseguido. Está no versículo 10. Um detalhamento dele, quando Paulo diz, olha que lindo, o que eu quero é conhecer a Cristo. O que eu quero, olha Paulo dizendo, como se não conhecesse. O que eu quero mesmo, gente, na prisão, preso, com frio, por amor ao Evangelho, por toda a dedicação que ele deu à obra, ele está ali preso, e ele escreve aos Filipenses dizendo, sabe o que é, gente? Sabe, meus irmãos, o que eu quero mesmo de verdade? Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero prosseguir em conhecer a Cristo. Eu quero cada dia aqui preso, ou onde eu estiver, eu quero conhecer mais o meu Cristo. Esse é meu alvo, é a cada dia continuar querendo conhecer mais a Jesus e nunca achar que eu já sei, que eu já conheço. O que eu quero, Filipenses, é conhecer a Cristo. E mais, eu quero também conhecer o poder da sua ressurreição. Aleluia. Ele está dizendo, eu quero conhecer a Cristo e eu quero conhecer também o seu poder. Aleluia. O poder que o ressuscitou. Eu quero que cada dia da minha vida seja uma manifestação desse poder em mim e em quem estiver próximo de mim. Você pode dizer amém? Fala, Senhor Jesus, eu quero esse alvo. Eu quero te conhecer. E eu quero também conhecer o seu poder na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o principal alvo que o cristão nunca deve abandonar. Ele está lá preso, porque dedicou a vida toda ao Evangelho. E ninguém mais na Bíblia conhecia mais a Cristo do que Paulo, humanamente falando, ninguém. E ele diz, o que eu quero, gente, é conhecer a Cristo. O que eu sei até hoje, não é nada. Eu tenho muito mais para conhecer de Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. E eu quero conhecer também o seu poder na minha vida. O poder que o ressuscitou. Tomar parte do seu sofrimento, se necessário for. E mais, e me tornar como Ele, como Ele na sua morte. Aleluia, glória a Deus. Como ele conseguia sintetizar em poucas palavras tudo aquilo que tem a ver com toda a nossa caminhada cristã. O nosso alvo enquanto cristãos se resume simplesmente nisso: conhecer a Cristo, conhecer o poder de Cristo e a cada dia me tornar mais parecido com Ele. Aleluia, você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Então fala, Senhor Jesus, faça isso acontecer na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te conhecer. Eu quero conhecer mais do teu poder na minha vida. E eu quero a cada dia ficar mais parecido contigo, me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Portanto, esse era o principal alvo de Paulo. E é isso que ele está dizendo, eu não julgo ao ter alcançado. E aí, na sequência do texto, ele, tendo esse alvo, esse grande alvo em mente, ele nos mostra o seu método para alcançar esse alvo,
que serve para que a gente use também para alcançar qualquer alvo da nossa vida. Eu vou simplificar, vou pular algumas etapas. Então nós sabemos que o primeiro passo então é você ter um alvo. O segundo que Paulo nos diz aqui na sequência, quando ele acaba de dizer isso, versículo 12, ele diz: não que eu já tenha recebido isto, ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar. E ele continua, versículo 13: irmãos, quanto a mim, eu não julgo haver alcançado esse alvo. Eu não julgo haver alcançado. Querido, depois de definido o alvo, qualquer que seja o alvo na nossa vida, especialmente esse, é importante uma atitude de humildade, é importante ter a consciência da nossa imperfeição. Aqui é Paulo que está dizendo. Para atingirmos qualquer que seja o alvo, é fundamental a gente começar reconhecendo a nossa limitação, as nossas limitações, as nossas imperfeições, porque às vezes a gente quer, tem tantos alvos, mas lá no fundo é um orgulho, é uma arrogância de achar que sabe, achar que é só a sua ideia que é certo, achar que enfim, eu não preciso detalhar aqui. Porque a palavra de Deus, o que o método de Paulo nos mostra, que para alcançarmos qualquer alvo, a gente tem que começar com a consciência da nossa imperfeição. Ele diz, Paulo dizendo, eu não alcancei ainda, mas eu prossigo. Então, porque sem essa atitude, porque, por exemplo, às vezes você tem como alvo melhorar a sua vida profissional, mas não aceita nenhuma crítica, nenhuma avaliação que seja contrária ao que você pensa do seu patrão. Às vezes você tem um alvo de melhorar o seu casamento, mas não aceita nenhum reconhecimento de que a falha também é sua, acha sempre que é do outro. E em qualquer alvo, é importante que para alcançar os alvos, para alcançar a dupla honra, a gente comece primeiro com essa atitude de humildade, reconhecendo as nossas imperfeições e as nossas limitações. E eu vou mais além. Nós somos muito bons para a gente se autoavaliar positivamente e péssimos para nos autoavaliarmos negativamente. Não é? A gente se acha, a gente consegue relacionar muitas virtudes boas que a gente tem, mas a gente tem uma dificuldade enorme para ver e reconhecer as nossas falhas. Daí, portanto, a necessidade da gente ter um pouquinho de humildade para ouvir quem está do nosso lado. Paulo, sendo Paulo, preso por causa de Jesus, diz: eu ainda não conheço Jesus, esse é meu alvo. É para lá que eu vou. É para lá que eu vou todos os dias. Sabe por que muitos cristãos se contentam com uma vida espiritual? Se contentam, né? Está satisfeito com a sua vida espiritual. É crente, não é na igreja? Está satisfeito. Está bem contente, né? É porque, dentre outras razões, talvez uma das principais é porque o seu olhar, ele está sempre olhando para outras pessoas que fazem pouco, ou que fazem muito pouco, não fazem quase nada. Eu vou explicar melhor. Muitos acham que não precisa ir adiante, que está contente, que ali está bom, né? É porque a sua referência, ele olha, ele se compara com outras pessoas, mas pessoas que fazem muito pouco, não são uma boa referência. Graças a Deus nós temos a vida do nosso apóstolo, nós temos a vida dos nossos bispos, que são referências para a nossa vida. Você pode dizer amém? Paulo, ele diz: eu olho para Jesus, é para Ele que eu olho.
E quando eu olho para Jesus, eu vejo a minha miséria. Eu vejo quão longe eu estou desse alvo que a cada dia eu quero alcançar. Mas quando a gente começa a olhar para o lado, fala, eu sou melhor que fulano. Olha que fulano. Então, para a gente alcançar os nossos alvos, precisamos ter essa consciência da imperfeição de todos nós. Terceiro, eu falei primeiro, ter um alvo. Segundo, eu falei ter consciência da nossa imperfeição. Terceiro, o versículo 13 é bem claro quando Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aleluia. Meu querido, você quer alcançar os seus alvos? Esqueça as coisas que para trás ficam. Será que quer alcançar este alvo? Quer alcançar qualquer outro alvo na sua vida? Esquece o passado. Esquece as coisas que para trás ficam. A começar pelos seus pecados. Esqueça os seus pecados já confessados diante de Deus. Os seus pecados dos quais você já se arrependeu. Mas vez outra você volta e fica se culpando por coisas do seu passado. Deus diz que Ele lançou no mar do esquecimento todos os nossos pecados. E Deus não se lembra mais. E você faz questão de ficar relembrando isso todos os momentos de crise, de depressão. Esquece, porque Deus já te perdoou. Lança fora toda a sua culpa aos pés da cruz. Se arrependa se ainda não fez, de uma vez por todas, e não fique remoendo as feridas e as fraquezas do passado. Esqueça os seus pecados, esqueça os seus fracassos, esqueça os seus fracassos, esqueça as suas fraquezas, esqueça as suas decisões erradas do passado. Todos nós erramos. Todos nós tomamos decisões que só depois a gente vê que não foram as melhores. Esquece, perdoa-se a si mesmo e também os outros. Esquece não só aquilo que você fez com você, mas esquece também o que os outros fizeram com você. O que ele diz? Esquecendo-me, se eu quero alcançar o meu alvo, eu preciso esquecer as coisas que para trás ficam. Esquecer não é perder a memória, não é verdade? A gente não perde a memória, graças a Deus, né? Mas é quando a gente lembrar, mas aquilo não doer mais na gente, aquilo não ferir, aquele sentimento ruim, às vezes até de ódio, de vingança, ou de mal-estar, ou de culpa, não atacar mais a sua vida. Esquecer é mudar de foco. É você mudar o foco, não ficar no foco do passado, do que você foi, nem coisas boas, nem coisas ruins. Esquece. Eu acho que Deus me agraciou com a capacidade muito grande de esquecer as coisas, sabe? E eu procuro usar esse esquecimento para esquecer das coisas ruins. De fato. Falar, você lembra daquela coisa? Não lembro não. Não lembro mesmo. Porque eu não fico alimentando especialmente coisas que me machucaram, que me chatearam. Eu não vou. Aí logo no começo a memória vem, né? Mas com o passar do tempo, nem a memória fica mais. Porque mudou o foco. Mas em geral a memória fica, tá? Não fica esperando aí que você, né? Vai vir sim, a memória e geralmente a memória de longo prazo ela é mais enraizada, né, bispo? A memória de longo prazo geralmente ela é mais enraizada. Aquelas coisas mais próximas a gente esquece até mais rápido. Esquece. Se você quer alcançar os seus alvos, esquece as coisas que para trás ficam, tanto as ruins e até as boas também, sabia?
Porque tem crente que fica vivendo do sucesso passado. Mas eu já trabalhei tanto, eu já fiz tanto, Deus já me usou tanto, eu já curou tanto. Meu irmão, passou, meu irmão, eu quero saber hoje. Deus nos chama para hoje, para amanhã, glória a Deus. Que Deus te usou, mas e hoje, meu irmão? Esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, porque o meu alvo é Cristo. Meu alvo é cada dia conhecer mais a Cristo, isso não tem fim. Meu alvo é experimentar todo dia o seu poder na minha vida mais e mais. O meu alvo é a cada dia ficar mais parecido com Cristo Jesus. Então eu não tenho que me vangloriar do meu passado, só tenho que agradecer. E aí, eu não sou... Quem me conhece sabe que não adianta mandar mensagens para mim nas redes sociais, porque eu ainda sou da antiga, apesar de eu não parecer tão antigo. Eu não olho as redes sociais, mas hoje, devido ao contexto que a gente estava, né? Olhei alguma coisa, vi lá um post do nosso apóstolo, muito... E eu quero ler aqui, o nosso apóstolo dizendo, lá no Instagram dele, o maior vencedor não é o que vence todas as batalhas, mas o que sabe que mesmo com a derrota em uma batalha, o Senhor lhe dará a vitória completa na guerra. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Então esquece as derrotas passadas, meu irmão, porque Deus tem vitória na batalha completa sobre a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. E para finalizar, teria outros, mas o tempo já acabou. Para finalizar, mais um passo desse método aqui de Paulo, para a gente alcançar os nossos alvos. Primeiro, ter o alvo, né? Segundo, ter a consciência de que a gente é imperfeito, que a gente tem muito que aprender. Terceiro, esquecer as coisas do passado. E quarto, versículo, vou ler o 13 novamente. Irmãos, contaminam a julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que adiante de mim estão, eu prossigo para o alvo. O quarto passo é prosseguir, meu irmão. É prosseguir, é seguir em frente, Tá abençoado, tá feliz, segue em frente. Tá triste, tá difícil, segue em frente também. Prossiga. Quer alcançar o seu alvo? Não pare no meio do caminho. Faz-me lembrar da frase de Martin Luther King, que diz: se você não pode voar, ande. Se você não pode voar, corra. Se você não pode correr, ande. Se você não pode andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Aleluia, pode aplaudir o Senhor Jesus. Ele foi um grande homem de Deus também. Se você pode voar, voe. Se você não pode voar, corra. Se você não pode correr, ande. Se você não pode andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Prossiga para o alvo. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, e para finalizar, só para esclarecer um ponto que eu acho importante. Nós vivemos numa sociedade muito focada na performance, no resultado visível, no resultado aparente, naquilo que se vê, no resultado que se materializa de alguma forma, em números, em pessoas, em gente, em resultados visíveis. Mas os alvos celestiais são um pouco diferentes. O prêmio de Deus para você não está na sua performance, está no processo. O prêmio de Deus para você não está na sua performance, está no processo. Está em você seguir esses passos. Você fazendo isso, meu irmão, todos que fizerem isso, independente da performance, você já é um vencedor. Você já está chegando lá. O prêmio espera por você. Porque no reino de Deus, muitas vezes os últimos serão os primeiros. No reino de Deus, muitas vezes, aquele cuja performance está em primeiro lugar, talvez ficará por último. Então, foque no processo.
Foque nesses passos que Deus mostra para você hoje, que mostra para você no dia a dia. Tenha isso como foco na sua vida e você vai chegar lá. O alvo de Deus espera por você. Vamos ficar em pé, queridos. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. A soberana vocação. Vamos orar, meus queridos. Vamos orar nesse sentido. É quarta-feira da dupla honra. Certamente você tem muitos alvos na sua vida. Ou se você não tem, você vai sair daqui com vários alvos, né? Ou pelo menos com a consciência de que você vai definir alvos para a sua vida. Porque sem alvos a gente não vive, a gente vegeta. E você que tem alvos na sua vida, aleluia, glória a Deus. Ou às vezes a sua vida foi tão focada pelas necessidades, naquelas necessidades imediatas, que você perdeu de vista, de mente, o principal alvo que todos nós precisamos ter: conhecer a Cristo, conhecer a Cristo, conhecer o poder de Cristo, conhecer o poder de Cristo, ser mais parecido com Cristo, ser mais parecido com Cristo. Que você saia daqui hoje dizendo: Senhor, eu quero esse alvo, quero te conhecer, eu quero te conhecer, eu quero conhecer o seu poder, eu quero conhecer o seu poder, eu quero cada dia ficar mais parecido contigo. Senhor Jesus, é a tua palavra, Senhor. Oh Deus, oh Jesus, obrigado pela vida do nosso irmão apóstolo Paulo, pelas palavras, ó Deus, que ele deixou para nós, que são palavras do teu Espírito Santo para nós. Ó Deus, nós estamos aqui para declarar que nós queremos e nós vamos marchar rumo a este alvo. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o Senhor, o nosso alvo é Jesus na nossa vida. Nós estaremos com esse alvo todos os dias da nossa vida. E nós vamos caminhar. Estamos aqui para declarar, ó Deus, que não nos abrimos mão disso, que o Senhor é o principal alvo nas nossas vidas. Ó Deus, estamos aqui para pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelas nossas arrogâncias, de muitas vezes achar que nós sabemos tudo, que não temos mais o que acrescentar. Ó Deus, a tua palavra nos diz que todos nós, nos relembra que todos nós somos imperfeitos, estamos no processo, na caminhada. Ó Deus, nos ajuda a esquecer o passado, tanto os passados, ó Deus, que nos fere, quanto aquele passado que nos enche de orgulho. Ó Deus, nos ajuda a esquecer e que cada dia seja um dia novo, ó Deus, com o Senhor nas nossas vidas. Em teu nome nós profetizamos que nós não vamos desistir, nós não vamos desistir, nós vamos prosseguir rumo ao alvo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. E eu sei, ó Deus, eu sei que o Senhor nos fará, Senhor Deus, muito mais do que imaginamos. Ó Deus, estamos aqui para profetizar isso, para declarar isso. Não abrimos mão desse alvo, não abrimos mão do Senhor Jesus. Vamos continuar firmes, ó Deus. Conte conosco, Senhor, porque nós estamos contando com a ajuda poderosa do teu Espírito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim: querido, o mais importante não é a performance, mas é o processo. Aleluia. Quando estão entendendo aí? Amém? Então ore comigo mais uma vez. Fala: Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, porque o Senhor está falando comigo. Aleluia. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quero lembrá-los que domingo nós temos ceia do Senhor. Amém? Então não falte, se prepare para estar aqui na ceia, em nome de Jesus. Amém? Os pastores, pastoras, presbíteros, presbíteras, vou ter reunião com todos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.